Meu nome é Ládia Rufino, eu tenho 43 anos e a minha deficiência física é uma escoliose bem aguda. A minha costa é bastante alta por causa dessa escoliose. A minha deficiência ela é congênita. Segundo a minha mãe, eu nasci com ela. Nós somos irmãos, nós somos 9, né? E eu sou a oitava, né? Eu sou a penúltima. Então, quando eu entrei nessa fase da adolescência, a minha mãe ela já era um pouco idosa. Então, para mim foi muito difícil conviver com a deficiência, né? Quando a gente entra na adolescência, principalmente, ainda mais a gente que é do sexo feminino, que tem a questão estética, né? Tu se olhar no espelho. E aí tu tem uma família, tu tem uma mãe que é bem do tempo antigo, que não entende, né? Meus irmãos também não. Então eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: olha, minha filha, tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode casar de jeito nenhum. Homem não presta, se ele se aproximar de você, é só para te ajudar, para se aproveitar. Filho, então, isso nem pensar na sua vida, né? Então, acho que da minha adolescência até os meus 23 anos, eu cresci nesse ritmo, ouvindo isso. A minha mãe criou um mundinho para mim, né? Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Eu estudava, aí na escola eu sofria muito preconceito, apelidos. Como eu não tinha uma orientação em casa, isso dificultou muito. Aí um dia eu cheguei para minha mãe e disse: olha, hoje eu não vou mais para a escola. Ela nem perguntou por quê. Ela disse: tá bom, não quer ir, não vai. Simples assim, né? Não tinha aquele interesse. E aí eu passei 8 anos só em casa. Em casa, em casa. E o tempo passava, e para mim não existia um mundo lá fora, né? Só o meu lá, não pode isso, não pode aquilo. Quando foi em 2001, eu conheci a ADEFES, né? Na pessoa do Claudio Nu, que hoje é o presidente. Quando eu fui na Associação dos Deficientes pela primeira vez, assim, abriu-se uma segunda porta para mim. A minha vida recomeçou naquele momento, quando eu vi outras pessoas com deficiência que levavam uma vida totalmente normal, que casavam, namoravam, iam na festa, né, brincavam, coisas que eu não fazia, né? E aí começou uma nova história na minha vida. Quando eu conheci o Claudio Nu, quem já o conhece, é uma pessoa muito alto astral, né? Ele é super animado, ele coloca qualquer um para cima. Então, no dia que eu fui lá, ele conversou muito comigo, né? E a gente conversou. E daí por diante eu conheci outras meninas, né, moças com deficiências. E aí elas me convidaram para ir para festa, para ir para praia. Aí pronto. Aí minha mãe disse: essa associação foi a tua perdição, né? Entre aspas. Mas não, porque eu descobri lá um novo mundo. Um mundo assim que a pessoa com deficiência, a deficiência, ela só, dependendo da deficiência, ela só é uma questão. No meu caso, isso era uma questão da estética, né? Aí eu descobri que eu era mulher, que eu podia ter uma vida sexual normal, né? Agora, filhos realmente foi uma surpresa, já que aconteceu muito bem depois da minha vida. Aí, então, desde 2001, quando eu me associei na ADEFES, eu nunca mais saí. Aí eu fui convidada pelo Claudio Nu para fazer parte da diretoria, e aí eu fui me envolvendo mais, fui conhecendo, fui lendo, aí voltei a estudar. Quando eu parei, eu estava no ensino fundamental, voltei lá para o fundamental de novo, vou começar do zero. A minha mãe não entendia a minha mudança, ela não gostava, né? Era um novo para todo mundo. Quando ela percebeu que eu comecei a sair, que eu queria sair, eu voltei a estudar, estudei, terminei o fundamental, fui para o médio. E aí, dentro da associação, eu comecei a desenvolver os projetos, que na época com a AIFA, eles fizeram uma visita e eu fui coordenar um projeto. Eu moro aqui em Santarém, né, no estado do Pará, no oeste, bem distante mesmo. O Pará, ele é de grande extensão e tudo se concentra na capital, que é Belém. Tudo para nós é um pouco mais difícil. E aí, nesse decorrer do tempo que eu estava no ensino médio e fundamental, eu percebi dentro da associação uma carência de profissional, né, para realmente auxiliar a pessoa com deficiência. Foi aí eu fui trabalhar no hospital. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Aí fui trabalhar no hospital regional. E lá eu conheci uma assistente social. Eu nem sabia que existia essa profissão.
Então, eu me encantei. Aí eu digo, não, é uma assistente social que a DEFES precisa, né? Então, aí eu resolvi, né, fiz o vestibular e passei para o serviço social. Durante eu estar cursando, eu e trabalhando, eu trabalhava, estudava, mas continuava na DEFES. Formei um grupo de visitas, porque eu acho, assim, muito importante, porque eu digo assim, eu nunca vou abandonar a DEFES, porque foi lá que eu comecei uma segunda vida, e tem muitas pessoas com deficiência que ainda precisam começar uma segunda vida. Então, a gente montou um grupo de visita, só pessoas com deficiência. E a gente ia visitar aquela pessoa que se tornava, que perdia algum membro, que é também muito difícil quando se torna uma pessoa com deficiência. Então, a gente ia para visitar, levava sempre um com a mesma deficiência, até para dar aquele impacto, para dizer, olha, tu não está só, tu está na cadeira de roda, mas esse daqui também está, e ele consegue viver dessa forma. Perdeu uma perna, esse aqui também perdeu. Então, ele consegue, esse aqui é o caminho. Então, a gente começou a desenvolver dentro da DEFES esse trabalho. E aí eu formei, né, formei em serviço social depois de 4 anos. E aí melhorou para a associação, que aí a gente já conseguiu recurso para mim ser remunerada para trabalhar dentro da associação. E eu fiquei, e tô, né? E quando eu conheci esse meu marido, eu disse para ele, né, quando eu engravidei, eu disse para ele, olha, nunca manda escolher entre tu e a DEFES, porque tu vai perder, né? Porque eu tenho amor para aqueles deficientes que ainda precisam ser alcançados, né, que precisam mudar a sua vida. E eu recebia benefício, né, por um tempo recebi. Quando o benefício foi cortado, eu lembro assim, que a minha mãe, ela ficou muito arrasada. E ela queria que eu corresse atrás, né. Eu disse que eu não queria mais benefício, né. Eu queria trabalhar mesmo. E toda essa mudança que ocorreu, digamos, nesses 20 anos que eu tenho de ADEFES, que foi quando iniciou essa mudança na minha vida, a minha família ela não conseguia entender muito. Alguns apoiavam, meus irmãos, outros não, né? Foi mais difícil mesmo para minha mãe. Aí, depois que eu formei, eu fiquei na ADEFES como assistente social uns 2 anos. Só que eu queria algo mais, eu queria novas experiências dentro da minha profissão. Foi quando eu fui trabalhar em outra cidade, uma cidade próxima à a Santarém, que é Belterra, que é de lá que é meu esposo. E aí surgiu uma vaga na Secretaria de Assistência para trabalhar no CRAS. E eu disse, eu vou lá atrás dessa vaga. E aí eu fui. Assim, foi uma pessoa que marcou muito, foi o secretário de assistência, porque essa vaga era para trabalhar na equipe volante. Aqui na nossa região, a gente tem muitos moradores de rio. Então, era para trabalhar para ir mesmo de rabeta para as comunidades, né, com a equipe mesmo, andar de carro, estrada. Então, era um trabalho, assim, que ele, naquele momento que eu fui em busca daquela vaga, dessa nova experiência, ele não olhou para a minha deficiência, porque se ele tivesse olhado, ele ia dizer, essa daqui não dá conta, não. Na primeira subida que ela tiver, ela já vai cansar, né, devido à deficiência. Mas ele viu, assim, que eu realmente queria muito. Aí ele me deu essa oportunidade. Eu fiquei em Belterra 2 anos trabalhando realmente como assistente social lá. Foi muito bom, foi uma experiência muito rica. Mas mesmo assim, eu ia e vinha todos os dias, porque é uma cidade bem próxima, e eu continuava dando apoio para essa associação. Uma coisa bem marcante da minha vida, no decorrer desse tempo todo, quando entrei na DEFES eu tinha 23 anos, e hoje eu tenho 43, né? Eu tive alguns relacionamentos, né? Mas nada muito sério. Porque, apesar de toda essa mudança, de eu ver outras pessoas com deficiências casadas, tendo a sua própria família, aquela cultura que a minha mãe colocou em mim, na minha mente, né, que ela ficava falando, lá no fundo ela ainda existia, né? E eu tinha esse pouco de medo, assim. Será assim, a minha mãe tem razão, né? Tinha dias assim que eu amanhecia, olhava no espelho assim, imaginar, mas como que algum homem vai me querer desse jeito? Tantas mulheres bonitas. Então, a fase mais difícil da minha vida, que hoje, eu não vou dizer que hoje eu não sinto, porque tem dias que eu sinto,
Foi essa parte da estética mesmo, do relacionamento, da aceitação do seu próprio corpo, que é muito difícil para a mulher que nasce com a deficiência. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, eu não acreditava muito, né? Meu relacionamento ele era muito, só mesmo de curtição, só naquele momento que nada. E aí eu tive um envolvimento com um rapaz lá de Belterra, ele não tem deficiência. E aí eu engravidei, né? Com 37 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque. Eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo. Porque, assim, uma gravidez, uma pessoa que tem uma escoliose é um pouco complicada, porque a minha barriga era mínima. Você me olhava, você não via a barriga, porque, tipo, não existia, por causa da deformidade. Então, aos olhos dos homens, era impossível eu gerar um filho. Para minha mãe, então, e aí, nesse momento, se passou... o que eu faço, né? Eu levo adiante, eu tiro... O meu relacionamento não era sério, não era nada sério com ele. E aí ficou. Como é que a minha mãe vai reagir? Ela vai aguentar? Nesse período, ela já ia completar 80 anos. Aí foi muito difícil. Mas depois de pensar, conversei com ele, aí eu disse, não, eu vou no médico, vou ver o que o médico vai me dizer. Ele vai me examinar e se ele disser que tem condições, né, de levar adiante, eu fui no médico e ele disse que era de risco por 2 motivos, né? Pela deficiência e pela idade já. 37 anos já é uma idade que já se torna uma gravidez de risco. Mas, se eu quisesse, eu ia ter todo o apoio dele, né? E que dependesse dele, ele ia fazer. Aí, então, eu decidi ter o filho, né? Com muito medo, claro. Confesso que eu senti muito medo. E o meu medo maior foi chegar para minha mãe, com quase 80 anos, que na mente dela eu nunca ia ter um marido, eu nunca ia ter um filho. Dizer para ela que eu estava grávida. E assim foi um momento assim, que eu tive que me preparar mesmo. Mas eu sentei com ela e contei para ela, né? Ela chorou muito porque ela não queria. Apesar de eu trabalhar, eu podia tudo, eu podia trabalhar, eu ajudava em casa, mas eu não podia ter a minha família, né? Na mentalidade da minha família. E aí, então, eu disse para ela que eu estava disposta. Aí ela disse que eu não ia aguentar, porque eu não tinha condição de gerar um filho, e que eu poderia morrer. Aí eu disse para ela, mamãe, se eu tiver de morrer desse filho, eu vou morrer. Tantas mulheres que não têm nenhum tipo de deficiência morrem. Se for o meu destino, esse vai ser, né? Mas assim, gente, eu tive uma gravidez tão abençoada. Eu não senti enjoo, eu não provocava. Nem falta de ar eu não tive, né? Então, foi assim, uma gravidez assim, bem sucedida, tive todos os acompanhamentos. Quando foi no dia 14 de abril de 2014, né? Nasceu a minha filha. Ela nasceu fisicamente perfeita, grande, né? Todo mundo se admirou, assim, como é que cabia tudo ali, né? Naquele espaçozinho. E assim, a minha mãe, né, depois que a minha filha nasceu, era a vida dela. Né? Então, hoje, a minha mãe, ela já é falecida, né? Ela vai fazer 3 anos. Quando ela faleceu, a minha filha, ela tinha 2 anos. Mas assim, eu acho que a minha mãe, ela morreu assim, tranquila, em saber que eu construí a minha família, que eu vou ter alguém que é a minha filha, que é para sempre, né? E a minha filha está crescendo hoje. Agora, em abril, ela faz 6 anos e é minha companheira, né? Então, hoje eu tenho a minha casa, tenho meu marido, né? Tenho a minha família, coisa que eu nunca imaginei. O que me move, o que me deixa feliz, o que me dá força, assim, para ir em busca de outras pessoas com deficiência, é essa minha mudança de vida, né? É saber que existe lá, que pode existir uma jovem, uma mocinha que tem uma deficiência, uma deformidade, que acha que ninguém vai querer ela, que ela não é capaz de um homem gostar dela de verdade, de se interessar, dela mesmo se amar, né? Que a gente tem que se amar primeiro. Hoje, assim, eu sou uma pessoa, assim, realizada profissionalmente, em relação à instituição também, faço aqui os projetos,
vou em busca de recurso, vou atrás daqueles deficientes lá no Planalto, né? Não meço esforços junto com o restante da equipe, porque são vidas, né? São vidas que precisam da gente. A gente precisa levar um pouco do que a gente conhece, do direito da pessoa com deficiência, para aqueles que não têm. E no nosso caso aqui, por ser uma região distante da capital, o direito ele chega aqui já muito lento, né? Demora muito. Aí, então, se o deficiente não souber, se a família não souber, o deficiente ele é muito mais prejudicado, né? Ele acaba não exercendo, não usufruindo do direito que ele tem em todos os sentidos. E a gente também trabalha a família, porque a minha família foi mudada, então eu dou o meu exemplo, né? Eu já, no meu atendimento aqui na DEF, já consegui que muitos deficientes desistissem do PPC, né? Quando eu conto a minha história de vida, a minha história profissional, e que não é trocar 6 por meia dúzia. Se você for para o mercado de trabalho, você vai ter o social, você vai conhecer novas pessoas, você pode subir de cargo, você pode ter uma profissão, você pode ganhar o dobro, o triplo do que um benefício. Então, é isso que acho que as pessoas precisam ouvir, as pessoas com deficiência e a família também, né?